sobre o que vocês têm extraído de informação, e é esse mesmo objetivo que a gente está tendo. Eu já falei lá na frente, isso é um projeto piloto que a gente está trabalhando com vocês. Se der muito certo, a gente vai dar seguimento com isso aí, estruturar um pouco melhor. Então, muito obrigada, mandem mais feedbacks, se tiver alguma pontuação, alguma sugestão, esse é o momento de dar para a gente tentar aprimorar ainda mais. Até como lições aprendidas, tá, gente? A gente percebeu que no nosso último, né, que é o menu de atração de talentos, ele ficou um pouquinho extenso demais, então é provável que nos próximos aí, quando a gente for fazer, a gente talvez desmembre aí em dois encontros, tanto o menu de atração de talentos, quanto o que a gente vai ver amanhã, que é o de performance, porque a gente sabe que dá um pano para a manga aí para a gente poder conversar um pouquinho. Tá? Então, não se esqueçam de preencher o forms para garantir que todo mundo vai receber as comunicações, os materiais que eu envio no final do dia e também as gravações na quarta-feira, que é o final do nosso trajeto aí de apresentação. Qualquer dúvida, pode ir mandando aqui no chat, que eu vou respondendo para o Jorge conseguir ser um pouco mais pontual. E, de qualquer forma, hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais curto mesmo, que o menu de desenvolvimento ele é mais sucinto, tá bom? No mais, aproveita. Isso aí, pessoal. Bom dia mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jorge, eu faço parte aqui também do time de sucesso do cliente da Solids. Alguns rostos aí são bem conhecidos, né? Eu já falo isso, não estou falando isso nos últimos aulões que a gente tem feito, mas eu estou vendo algumas pessoas novas também, então sejam todos bem-vindos. Hoje, como a Ana falou, nós vamos falar um pouquinho sobre o menu de desenvolvimento de talentos. É um menu mais curto dentro da plataforma, mas antes da gente iniciar, é interessante a gente alinhar algumas expectativas também. Lembrando, né, pessoal, que nós somos uma empresa SaaS, então é uma empresa que é como se fosse o Netflix, a Spotify, enfim. É uma plataforma que ela vai oferecer para vocês diversas ferramentas e nem 100% das vezes vai atender um ou vai atender o outro, né? Então a gente precisa fazer algumas adaptações. E só para a gente frisar também, o menu de desenvolvimento de talentos, ele está passando por uma melhoria agora. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é o que a gente disponibiliza hoje, né? Mas acredito aí que nos próximos treinamentos que a gente for fazer, nesse intensivo também, ele vai ser um pouquinho diferente, então a gente vai sempre atualizando vocês também, tá? Qualquer dúvida ou sugestão do sistema, na verdade, vocês podem mandar para o e-mail de sugestão, colocando a gente em cópia. Sempre coloque o gerente de contas de vocês em cópia. E no mais é isso. Então, vamos iniciar. No mesmo esquema, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos interromper, tá ok? Para a gente conversar aqui. Estou compartilhando minha tela. Quando vocês estiverem visualizando, é só me falar, ok? Já deu, Jorge. Perfeito. Então, na semana passada, só para a gente reforçar, falamos um pouquinho sobre o menu de gestão de talentos, sobre o Smart RH e o Atração de Talentos. A partir dessa semana, né, nós tivemos aí um feriado, então nós vamos iniciar agora no desenvolvimento de talentos. Amanhã nós vamos falar sobre o performance e na quarta-feira, para finalizar a nossa trilha desse treinamento intensivo, vamos falar sobre retenção de talentos, tá? Desmembrando aqui, só para fazer uma associação, o menu de desenvolvimento de talentos ele vai tratar mais sobre os treinamentos, performance voltado para avaliações, tá? Avaliação de desempenho e tudo mais, controle de metas. E o retenção de talentos ele é mais voltado para pesquisa, ok? Então vamos iniciar aqui. Dentro do nosso menu de desenvolvimento de talentos, ele é bem curtinho. Então eu gosto, antes de passar pelo Analytics de treinamentos, eu gosto de passar pelo cadastro e depois pela vinculação dos participantes no treinamento, tá? E nós temos também a Universidade Solids, que é o acesso de vocês, para que vocês possam assistir os nossos treinamentos, os nossos cursos dentro da nossa universidade, ok? Então, vamos começar aqui pelo cadastro de treinamentos, tá? Eu vou clicar aqui. Aqui a gente pode perceber que já tem alguns treinamentos cadastrados, lembrando que é uma base de teste, tá, pessoal? Então, vocês podem ignorar os dados que estão vinculados aqui dentro. E a gente vai começar fazendo, então, um novo cadastro de treinamentos. Só para a gente, né, mais uma vez, alinhar algumas expectativas, eu vejo que é uma dúvida recorrente de muitos, a questão do cadastro desse treinamento. Uma das dúvidas é, Jorge, eu posso cadastrar um treinamento online, um vídeo e subir ele para dentro da plataforma
para que os meus colaboradores acessem? Não, ainda não é possível fazer dessa forma. Aqui é basicamente para que vocês tenham um controle sobre os treinamentos que foram aplicados ou serão aplicados pela empresa de vocês, ok? Então, vamos iniciar aqui. Nós vamos clicar em novo cadastro de treinamento. Então, eu vou cadastrar aqui o treinamento que a gente tem feito. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar, que ele está desligado. Perfeito. Então, a gente vai começar aqui. O nome do treinamento. Eu vou cadastrar esse treinamento que a gente está fazendo, tá? Treinamento intensivo Solids. Aqui na descrição, vocês vão colocar a descrição do que se trata esse treinamento, né? Treinamento para falar de todas as funcionalidades da plataforma. Qual que é o conteúdo? O conteúdo é aquilo que vocês vão disponibilizar, ou que aquele treinamento disponibiliza para os colaboradores, ok? Então, aqui o conteúdo é ferramenta Solids. E aí nós vamos passar aqui gestão de talentos, né, que nós já falamos sobre gestão de talentos, Smart RH, nós falamos sobre atração de talentos, e hoje nós estamos falando sobre desenvolvimento de talentos, terá performance e retenção de talentos. Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo desse treinamento, tá? Aqui lembrando que é um teste que a gente está fazendo para vocês entenderem como faz o cadastro do treinamento. Ok, pessoal? Objetivos. Quais são os objetivos desse treinamento? Então, diferente do conteúdo, que é o que vocês irão tratar, é quais os objetivos que vocês gostariam de atingir com esses treinamentos, tá? Com este treinamento específico. Então, passar propriedade e autonomia para os clientes seguirem utilizar a plataforma em sua totalidade. Bom, quantas horas de treinamento? Lembrando que este treinamento ele está acontecendo em vários dias, né? Então eu posso colocar aqui, são 6 tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um de 1 hora, então o total de horas treinadas são 6 horas. Ativo. Por que esse treinamento é ativo? Porque ele ainda está acontecendo, ou ele vai acontecer. Tá? Então, se vocês estiverem cadastrando um treinamento que vai acontecer na próxima semana ou no próximo mês, vocês marquem aqui como ativo, porque é um treinamento que ainda está em andamento. Tá? Quando a gente finalizar esse treinamento, eu vou mostrar como fazer, ele já passa a ficar como não ativo, mas eu vou explicar como fazer isso. A realização. Então, a gente começou esse treinamento no dia 31 de maio. Então, 31 de maio de 2021. É um treinamento que está durando aí 6 dias, então eu posso adicionar realização. Então, foi 31 de maio, 1º de junho de 2021. Vou colocar aqui dia 2 de junho de 2021. Posso colocar aqui a partir do dia 7, né, que é hoje. Dia 8. E, para finalizar, dia 9 de junho. Critério. Pessoal, o critério a gente precisa vincular para ficar atrelado a esse treinamento. E quais são esses critérios? São os critérios da avaliação de desempenho. Então, a gente precisa sempre cadastrar um critério lá dentro da parte de performance, que a gente vai falar como fazer isso amanhã, para vocês adicionarem esses critérios aqui também, tá? Mas aqui nós temos a opção de colocar vários deles também. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, quando a gente vai falando sobre avaliação de desempenho, vai ficar mais claro. Mas eu avaliei os meus colaboradores, fiz uma avaliação de desempenho e eu percebi que na habilidade técnica, né? Vamos pegar uma competência técnica de Excel. E os meus colaboradores, alguns deles, né, têm um pouco mais de dificuldade. E é um critério que eu avalio dentro da minha avaliação de desempenho. Então, eu venho aqui e seleciono qual que é o critério que está cadastrado lá na minha avaliação de desempenho. Aqui nós temos alguns critérios já cadastrados.
mas vocês podem cadastrar novos critérios. E aí a gente vai mostrar como fazer esse cadastro de critérios amanhã, tá ok? Então, aqui no caso, ó, nós temos aqui aprendizado. Vou colocar aqui, ó, relacionei ao critério aprendizado, porque esse treinamento ele está vinculado a um aprendizado de vocês. Mas vamos colocar aqui que seja um treinamento de comunicação, e é um critério que vocês avaliam dentro da avaliação de desempenho. Então, eu posso pegar o critério de comunicação e vincular aqui dentro ao meu treinamento de comunicação também. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês até agora? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Bom dia, Jorge. Eu sou a Bruna da MG Info. Acabei de ingressar aqui, estou um pouquinho atrasada, mas vou acompanhando vocês aí. Bom dia para todo mundo. Bom Prazer dia, estar com vocês. Bruna. Você tem alguma dúvida, Bruna? Na verdade, como eu entrei agora, vocês estão. Só queria entender do que vocês estão falando para eu me orientar. Entendi. Perfeito. Nós estamos passando dentro do treinamento, Bruna, todos os menus. Então, cada um dos dias a gente vai falando sobre um menu específico da plataforma, tá? Na semana passada nós já tivemos 3, inclusive eles estão gravados, que é para falar sobre o menu gestão de talentos, que a gente já falou. Nós falamos sobre o Smart RH e falamos sobre a atração de talentos. Certo. Hoje nós estamos iniciando novamente o nosso intensivo, falando sobre a parte de desenvolvimento de talentos, que é relacionado à parte de treinamentos. Certo. Tá? Então, aqui eu estou mostrando agora como fazer o cadastro de um treinamento aqui dentro da plataforma, tá? Ótimo. Perfeito, pessoal. Então, colocamos o nome, colocamos a descrição, colocamos o conteúdo, os objetivos do meu treinamento, coloquei as horas que serão treinadas, se ele é ativo, né, no caso, porque ele ainda está acontecendo, as datas de realização. Caso ele tenha mais de um dia, né, neste mesmo treinamento, vocês podem cadastrar. Se for um único dia, não precisa adicionar outras realizações. E os critérios da avaliação de desempenho que a gente sempre vincula a um treinamento. Finalizado isso, eu clico em salvar, ok? Perfeito. Então, Jorge, vamos pegar aqui o treinamento que está ativo. Cadê meu treinamento ativo? Treinamento... Plataforma Solids, aqui, ó. Então, aqui a gente consegue visualizar que eu já cadastrei, né, para treinamento sobre todos os módulos da plataforma, que ele ainda está ativo, mas não foi esse que eu cadastrei. Deixa eu pesquisar aqui, peraí só um minutinho. Intensivo. Aqui, ó. Aqui é o treinamento que a gente acabou de cadastrar. Então, é um treinamento intensivo, né, Solids, a descrição desse treinamento, a quantidade de horas que a gente cadastrou, né, são 6 horas. Se ele está ativo, sim, porque ele ainda está acontecendo, e as datas de realização. Então, a gente começou lá na semana passada, porém, nós ainda temos hoje, depois de amanhã e amanhã. Ok? Então, aqui fica vinculado e ele ainda não foi finalizado. Quando eu vier aqui em participantes de treinamento, eu vou começar a vincular quais são os colaboradores que irão participar deste treinamento. E aí eu tenho a opção de adicionar treinamentos para um grupo de pessoas ou para um participante individualmente, ok? Então eu posso clicar aqui em novo participante, o processo ele é o mesmo para cadastrar do grupo, tá? Vocês só vão selecionar mais pessoas. Seleciono o meu colaborador, teste, vou pegar o treinamento, é o treinamento intensivo. Avaliação. O que seria essa avaliação e essa nota? Jorge, eu quero aplicar uma avaliação no final do treinamento para saber se ele foi efetivo ou não. E aí, uma dica que a gente dá é vocês utilizarem essa avaliação através do menu pesquisa, porque vocês podem cadastrar uma pesquisa de avaliação sobre esse treinamento e vincular aos colaboradores que participaram. E aí eu vou colocar aqui, qual que vai ser a minha avaliação? É 10, de 0 a 10. Tá? São 10 questões, ou vocês podem colocar 15 questões, 20 questões, enfim. A quantidade de questões que vocês preferirem. Coloco aqui a minha avaliação. Aqui eu ainda não vou colocar a nota, porque ainda não tive a nota desse colaborador, porque ele ainda está participando do treinamento. Tá? Eu posso colocar o custo por investimento, então quanto que eu tenho, quanto que eu gastei com esse treinamento para este colaborador. Sei lá, vou colocar aqui R$50. Gente, e aí um adendo, tá? Quando a gente fala sobre custo de investimento, no caso do treinamento,
A gente não está relacionado só ao gasto financeiro que talvez vocês colocaram ali para material, ou para um palestrante, ou para algum curso pago, né? A gente tem que lembrar aí que se um treinamento é feito dentro da hora, a gente pode mensurar aí a pessoa, né, a hora trabalhada daquele colaborador. Então, isso não deixa de ser um custo, né, porque ele está dedicado ali àquele momento que ele poderia estar produzindo no trabalho para ele se dedicar a essa atividade. É claro que isso mais lá na frente vai ter um retorno, né, senão não faz nem sentido ter esse treinamento, mas a gente pode mensurar isso aí também. Jorge, a Paty mandou uma dúvida aí, que eu acho que ela é uma dúvida muito recorrente, por isso que eu acho que vale a pena se abordar. Que ela perguntou se tem que cadastrar uma data, ou eu posso colocar a primeira data e a última data. Paty, se você quiser abrir o áudio, que eu acho que ficou um pouquinho confuso, para você explicar para a gente melhor a sua dúvida. Por favor. Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, e você? Então, tá joia. Bom dia, Ninho, bom dia, pessoal. Então, treinamentos que tem aí 15 dias de duração, 2 semanas, né? Eu tenho que cadastrar as 15 datas. Eu posso colocar, por exemplo, 7/6, uma data, e até 15/6, por exemplo. Eu tenho que cadastrar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você tem que cadastrar todas as datas, Patrícia, porque eu vou mostrar lá no Analytics de treinamentos que ele fica vinculado aos calendários. Então, a gente não consegue pegar uma data entre. Eu entendi a sua pergunta, tá? E aí é uma boa sugestão também, inclusive, para a gente colocar dentro da plataforma. Tá, e uma outra coisa. Eu tenho um colaborador que faltou 2 dias. Como que eu marco isso? Nós temos lá, eu vou mostrar aqui agora se ele obteve êxito ou não, tá bom? Tá bom. Uhum. Bom, coloquei aqui o meu treinamento, né? Coloquei o curso por investimento, se ele foi realizado ou não, e se ele obteve êxito ou não. Aqui nós temos a realização. Então, aqui eu posso colocar, vamos pensar que eu tenho 6 dias de treinamento. E cada um deles eu vou vincular aqui dentro também. Então, por exemplo, a realização do Álvaro. Tá? Aqui eu estou pensando individualmente, tá, pessoal? Talvez vocês queiram cadastrar isso para o grupo. E aí eu vou colocar aqui a realização da data. Então, a primeira data foi dia 31 de maio. Aí ele não participou lá no dia 1º de junho. Participou só no dia 2 de junho de 2021. Então, por aqui vocês vão tendo esse controle dos colaboradores que participaram ou não desse treinamento. Tá ok? Vou colocar aqui que ele participou de todos. Dia 2 de junho também. Tá? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Eu só vou marcar se ele foi realizado e se ele obteve êxito, pessoal, quando o meu treinamento finalizar. Aqui, no caso, o meu treinamento ainda não finalizou. A gente está no 4º dia de treinamento. Então, faltam 2 ainda. Então, eu ainda não vou marcar como realizado, tá? Então, eu vou colocando aqui as minhas datas do treinamento. Pensando que individualmente, talvez vocês tenham mais trabalho do que cadastrar isso para o grupo, tá? No grupo, vocês vão vincular isso apenas uma vez. De junho. Aqui eu posso colocar alguma observação. Aqui, mais uma vez, ele ainda está ativo, porque ele não finalizou. E se esse treinamento é válido. Muitos treinamentos, eles têm validade. Vamos pensar em um treinamento de segurança do trabalho. É um treinamento que geralmente tem duração de 1 ano. Então, vocês podem colocar aqui que a validade desse treinamento vai ser até dia 31 de maio de 2022. Ah, não, é um treinamento que tem 2 anos. Então, posso colocar aqui essa validade. Por que que é importante eu colocar essa validade? Dentro do sistema, nós temos a opção de alertas. E aí, dentro desse alerta, nós temos a opção de treinamentos. Então, ele vai vincular para vocês, ele vai mostrar e alertar vocês no e-mail quando que um treinamento está finalizando a validade dele. Por exemplo, o colaborador X participou de um treinamento do SESMIT. Tá finalizando agora dia 15 de junho. Então, o sistema ele alerta vocês de acordo com a quantidade de dias que vocês quiserem cadastrar, para falar assim, ó, fulano está com treinamento para vencer agora. Então, como se lembrasse vocês para fazer um treinamento novamente com esse colaborador. Ok? Bom, finalizei aqui. Eu ainda não vou colocar a nota e vou salvar. Perfeito. Participantes de treinamento criado com sucesso. Então, se eu pesquisar aqui o meu colaborador, o Álvaro, ele vai mostrar todos os treinamentos que estão vinculados para o Álvaro.
Será que tá faltando um acento? Não, puxou. Aqui, ó. O Álvaro ele já foi vinculado, por exemplo, ao treinamento de comunicação no dia 30 de abril, dia 2 de fevereiro, ao treinamento de RH, capacitação de Excel, e agora nós vinculamos ele ao treinamento intensivo da Solids e as datas de realização, tá? E a validade desse treinamento é até dia 31 de maio. Por aqui, vocês conseguem editar para falar se ele obteve êxito ou não, a partir da avaliação que a gente fizer, e vocês podem também marcar se ele participou de todos esses treinamentos ou não. Tá? A ideia de vocês vincularem todos esses dados nos treinamentos é porque quando a gente vem aqui no Analytics de treinamentos, a gente vai ter várias informações importantes quanto aos treinamentos que foram aplicados. Nessa dashboard, ela vai trazer primeiro para a gente os treinamentos por critérios, que foram os critérios que nós vinculamos lá na avaliação, né, que nós cadastramos na avaliação de desempenho e que vinculamos a esses treinamentos. Então, por exemplo, nós temos aqui o treinamento de Excel, nós temos aqui o treinamento de contorno de objeção. E aí nós temos todos esses critérios que foram avaliados. Tá? Assiduidade, abordagem. Então, são os critérios avaliados dentro desses treinamentos. E, por fim, nós temos também o treinamento por departamento. Então, quantos treinamentos foram aplicados para o departamento administrativo, quantos treinamentos foram avaliados ali para agricultura e precisão. Isso daqui são todos os departamentos teste, tá? Mas vamos colocar aqui que a empresa ela tem todos os seus departamentos segmentados, então ele vai mostrar aqui a quantidade de treinamentos que foram aplicados para cada um desses departamentos. Jorge, isso daqui é por um período? Não. Isso daqui pega desde o primeiro treinamento que vocês cadastraram na utilização da plataforma até o último. Ele não tem um prazo. Por exemplo, eu consigo filtrar aqui só o mês de janeiro, quais foram os treinamentos que foram por critério, ou só o mês de março, por departamento. Aqui são todos os critérios de todos os departamentos que já foram submetidos a treinamentos. Ok? Aqui embaixo nós temos 3 informações que total de horas gastas no mês, treinamentos concluídos no mês e a média de colaboradores, média por colaborador no mês. É importante a gente reforçar que isso daqui, pessoal, é do mês. Tá? Então, todo dia 31 ou dia 30, quando tem a virada do mês, isso atualiza e fica no 0. Ele ainda não gera para a gente um histórico do que foi feito anteriormente. Por isso que é importante, todo final de mês, vocês, né, se vocês tiverem esse hábito de cadastrar os treinamentos, de fazer essa vinculação dos participantes, sempre tirar no final do mês aqui esses indicadores, para vocês deixarem salvos. Porque a gente ainda não consegue puxar retroativo. Ok? Dúvidas até aqui? Não, né? Perfeito. Aqui embaixo nós temos o calendário de treinamentos. Então, são os treinamentos que irão acontecer ou estão acontecendo dentro do mês. Este sim é retroativo, a gente consegue visualizar dentro do calendário quais foram os treinamentos aplicados. Tá? Então, aqui em junho, por exemplo, a gente consegue visualizar o treinamento do intensivo, né, que a gente está fazendo, que eu acabei de fazer o cadastro. Foi nos dias 31, dia 1º e dia 2, e depois nos dias 7, 8 e 9. Então, são treinamentos que ainda está em andamento, né? Nós temos aqui um teste para treinamento que vai acontecer no dia 17. Então, aqui a gente consegue visualizar nesse calendário quais são os treinamentos que irão acontecer. E embaixo, nós temos o custo por treinamento, o custo do treinamento por cargo. Então, aqui é um cálculo que o sistema faz por cada um dos cargos e aos colaboradores que foram vinculados a este colaborador. Então, por exemplo, nós temos aqui o diretor de marketing, e aí ele mostra aqui, ó, que ele está vinculado ao treinamento intensivo da Solids. Então, de acordo com o valor que ele recebe, que foi cadastrado lá na plataforma, com a carga horária dele e com aquele custo de investimento que a gente cadastrou, o sistema ele gera um cálculo, aí eu vou mandar esse cálculo para vocês. Não precisa vocês decorarem, porque o sistema ele já faz, mas ele mostra o treinamento intensivo, no caso aqui, o valor do treinamento que foi gasto com este cargo. Então, por exemplo, o Álvaro, que a gente cadastrou, ele é diretor de marketing. E o valor que foi investido para ele no treinamento do intensivo Solids foi de R$ 272,73. Ok? Dúvidas? Gente, então um ponto de atenção aí
O Jorge já mencionou, né? A gente gosta sempre de frisar, a gente fez um combinado com todos vocês no início do nosso intensivão, que aquelas partes do sistema que a gente considera que ainda tem alguns pontos de melhoria, né? Nós que somos gerentes de contas, inclusive, nós também batemos muito nessa tecla aqui. Então, o Analytics, a gente sabe que é um déficit, né? Vocês não poderem salvar as informações retroativas, como a gente tem lá no outro menu, para poder puxar ali por datas. Então, eu já tive até algumas demandas de clientes meus falando, Ana, estou passando por um processo de auditoria, a gente precisava saber aí qual que é os treinamentos que foram dados lá em janeiro, né? Então, até como medida paliativa, foquem nisso, né? Para que vocês consigam extrair aí esse relatório, dá um Ctrl+P, salva as informações, até que esse menuzinho seja implementado aí de uma forma mais histórica, tá? Só para a gente reforçar, como a gente disse, vamos alinhar todas as expectativas para ninguém ficar bravo com a gente depois também, tá? Isso mesmo. Teve uma pessoa que levantou a mão, mas eu acho que já baixou a mão. Mas beleza. Vamos continuar. Se precisarem, podem interromper. Pessoal, então, é isso, sabe? É a questão, a Ana reforçou, e eu acho que é interessante a gente sempre falar, porque eu estou aqui para mostrar para vocês hoje o que a plataforma oferece, né? Então, Jorge, olha, eu sei que vocês estão oferecendo isso, mas eu precisava de uma outra forma. Eu acho que é muito interessante vocês fazerem todo o levantamento dessas sugestões, porque às vezes vai atender muito bem para um, como eu falei no início, e não vai atender para outro. E com isso, vocês podem fazer o quê? Jorge, olha, esse daqui me atenderia muito bem dentro do menu de treinamentos. Então, a gente manda lá para o pessoal do setor de sugestões, que aí vai ser encaminhado. É bom a gente falar também que a Solids, ela cresceu exponencialmente nesses últimos anos, né? E principalmente do ano passado para agora. Antes a Solids tinha aí 60 funcionários, 50 funcionários, e hoje nós estamos aí com 250, beirando os 300 funcionários. E grande parte desse time é do pessoal de tecnologia, do pessoal de desenvolvimento, e que veio justamente para quê? Para melhorar esse fluxo de trabalho. Então, hoje, isso é o que a gente oferece dentro da ferramenta de treinamentos, mas sempre as sugestões são bem-vindas, e é muito importante que vocês encaminhem, justamente porque alguma coisa pode passar despercebido ou não, e aí enviar isso para o pessoal de desenvolvimento para que eles possam fazer essas melhorias para a gente, ok? Um outro ponto que a gente pode trabalhar muito, e aí é uma parte um pouquinho mais estratégica, a Paty até tinha falado, não sei se foi a Paty, alguém falou ali a respeito do menu performance, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho amanhã sobre esse cadastro de critérios onde a gente vincula aí nos treinamentos que a gente cria. Isso, a gente pode cadastrar aí os treinamentos e trabalhar muito a nossa LNT, né, gente, nosso levantamento de necessidade de treinamento, porque isso é uma ação pós-avaliação de desempenho, uma né? A gente tem aí PDI, avaliação de desempenho, a gente tem os treinamentos que podem ser cadastrados com o foco, né, para desenvolver alguma coisa em específico. Então, é claro, vocês têm aqueles treinamentos que são recorrentes, onde a plataforma já te dá essa opção de processos da empresa, aquelas questões que a gente precisa ter ali sempre, né, muito pontual, e a gente tem esses treinamentos que vão vir em decorrência de outras ações, como da avaliação de desempenho. Então, amanhã nós vamos explicar um pouquinho melhor como que a gente vincula esses critérios lá da avaliação e que aí vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês aí. Perfeito. A Patrícia, ela levantou uma questão se a gente consegue visualizar os gaps de treinamento. Patrícia, eu acho que isso está, se eu entendi a sua pergunta, isso está muito ligado à forma como você vai avaliar após o treinamento, sabe? Ou então durante a avaliação de desempenho. São dois cenários e dois momentos diferentes. O primeiro momento é o da avaliação de desempenho que a gente vai falar, que é o quê? É entender se aquele colaborador ele está precisando de algum treinamento em determinados critérios que foram avaliados. E segundo ponto, o segundo cenário, o segundo momento, é entender se aquele treinamento ele foi eficaz. Fazendo o quê? Uma avaliação deste treinamento após a realização do mesmo. Ô, Jorge, não, a minha dúvida não era avaliação de eficácia, não. É porque todos os cargos têm treinamentos obrigatórios a serem realizados. Uhum. Eu consigo visualizar os treinamentos que faltam para cada cargo? Os gaps de cada cargo que faltam ser completados? Aí, no caso, é a partir do seu cadastro, né? Você vai cadastrar os treinamentos. Bom, acredito que ainda acho que não ficou tão claro, mas, por exemplo, vamos colocar um cargo de gerente comercial. Ele tem alguns treinamentos obrigatórios, certo? São 5 treinamentos. E aí você quer visualizar se ele já fez os 5 treinamentos. Exato, e o percentual de assertividade dele? Não, o percentual de assertividade você não consegue visualizar.
mas você consegue cadastrar esses 5 treinamentos e vincular para esse colaborador. E a partir disso, você consegue visualizar se ele concluiu aquele treinamento ou não. Ok. Tá? Inclusive, dentro aqui da plataforma, ele mostra para a gente, tem alguns relatórios aqui, ó, dentro de participantes de treinamento. Você consegue retirar o relatório em Excel para verificar se ele fez, se ele estava vinculado a algum treinamento e se ele realizou aquele treinamento ou não. Tá? Então, você consegue filtrar, falar assim, olha, ele participou de 3, mas os outros 2 ainda não participou. Então, para você fazer essa cobrança desses cargos também, tá? Você pode buscar ali na lupinha também, Paty, por nome do colaborador, ou por departamento, ou um treinamento em específico, para você acompanhar lá se está ativo, se não está, se a pessoa concluiu, se teve êxito. Ah, legal, Aninha. Beleza. Beleza? Beleza. A gente vai levantar as melhorias no chat mesmo? Manda e-mail? Como é que vocês querem que faça? Vou passar o e-mail aqui, que agora a gente tem um e-mail específico, tá, gente, para sugestão de melhoria. A gente tem alguns clientes aí que estão participando do processo de ideação, né, para melhoria desse menu, e inclusive do próximo menu que a gente vai trabalhar amanhã, do menu performance. Mas mandem lá, que é como o Jorge disse, né? A gente tem as squads, eles vão trabalhar em cima dessas melhorias que são propostas por vocês, e precisa que vocês proponham mesmo. A gente está aqui na linha de frente, mas a gente só reforça os clientes que têm a voz maior, e vocês sabem disso. Então, mandem, que é claro, eles vão validar o que faz sentido para um grupo maior de pessoas aqui, o que tem sido com maior recorrência pedido. E aí, é claro que dentro do crivo de cada coisa que vai ser lançado, e a gente tem essa responsabilidade de passar para vocês o que foi atualizado, o que ficou um pouquinho mais para frente, mas a gente vai sempre nessa parceria aí. Mandei aqui no chat, viu, Paty? Beleza, valeu, Aninha. Isso. E assim, pessoal, a gente entende perfeitamente, a gente que está aqui na linha de frente e tem contato diretamente com vocês, as necessidades de cada um, mas é muito importante que vocês façam esses levantamentos justamente para que essas melhorias sejam implementadas. Tá? A gente entende que tem alguns déficits no menu de treinamentos, mas eu acredito que de alguma forma já pode ajudar vocês nesse controle dos treinamentos e para acompanhar também a LNT. E à medida que forem sendo melhoradas esse menu específico, né, da plataforma, a gente vai entrando em contato com vocês para explicar também. E agora eu quero ouvir de vocês para saber se vocês têm alguma dúvida a respeito do que foi passado. Como a gente falou, é um menu mais curtinho, é mais para cadastro por enquanto. Mas se vocês têm alguma dúvida, quem aqui já aplica e tem dado certo, isso é muito importante também para falar como que vocês têm feito. Lembrando, gente, que para subir também o score lá do HR Score, é importante cadastrar também os treinamentos aí na plataforma. É uma das premissas, né, para que vocês alcancem níveis diferentes aí também. Exatamente. Alguém aqui já utiliza o menu de treinamentos? Jorge, pode entrar num colaborador para ver como fica vinculado no treinamento? Claro! Eu vou entrar aqui no do Álvaro, tá? Eu vou vir aqui, que a gente acabou de vincular esse treinamento. E ele aparece lá na ficha do colaborador também. Quando eu desço aqui, ó, aqui tem as observações que foram feitas, né? Dentro do menu de recrutamento e seleção. Nós temos os benefícios que foram vinculados, o histórico daquele colaborador, as metas que nós vamos falar amanhã. Tem muitas metas cadastradas. As ocorrências que a gente já falou também. E aqui são os treinamentos. Ó, o total de horas do treinamento foram 11 horas que foram cadastradas, né? Que foram vinculadas a esse colaborador. A data de realização e os treinamentos que foram vinculados. Então, nós temos aqui, por exemplo, o treinamento intensivo que a gente colocou. Ele ainda não foi realizado, assim como esse outro aqui, ó, por exemplo, que foi realizado. Ele ainda não foi realizado, não teve nenhuma observação, e a validade dele aqui também. Então, ele aparece aqui na ficha do próprio colaborador. Ok? Perfeito? Quem perguntou foi a Jane. Bom, temos aqui o RH Bis2Bis. Ainda não usamos, mas vamos implementar. Esses treinamentos têm sido excelentes, pois estamos conhecendo todas as funcionalidades da plataforma. Muito obrigado, esse feedback é extremamente importante para a gente.
E espero que esse projeto ele dê certo daqui para frente, para que vocês possam, de fato, ficarem feras. Eu quero muito que vocês aprendam mesmo a utilizar e não deixe inutilizado algumas ferramentas da plataforma, né? Então, assim, tem umas pessoas que utilizam só o menu recrutamento e seleção, outras usam só a avaliação de desempenho. E a ideia, até para aumentar o ATI Score, como a Ana falou, é justamente para que vocês usem todo o fluxo, centralizem as informações aqui dentro da plataforma e não tenham que ficar utilizando ferramentas paralelas. Gente, estamos empenhados em fazer com que esse intensivão vá para frente, tá? Então, pode continuar mandando aí para a gente, que a gente vai aprimorando cada vez mais. Isso aí. A Ana mandou mais uma vez o Forms. Por favor, preencha. A gente precisa que vocês tenham isso para vocês receberem os conteúdos, né, também da plataforma e tudo mais, os conteúdos que a gente vai enviar no final do treinamento falando sobre o tema. Quando a gente for mandar também a gravação do treinamento, a gente vai mandar nesse e-mail também. Então, preencham para mim. Vou até verificar aqui quantas pessoas já preencheram. Ana, você quer fazer mais alguma contribuição? Não, eu quero só pedir desculpa para vocês, que vocês notaram, eu tive que fechar minha câmera, mas a minha internet está muito instável aqui hoje, perdão por isso. Mas é só agradecer mesmo, gente. A gente está muito feliz desse momento, a gente está tendo um engajamento muito bacana. Esperamos vocês também nos nossos aulões, para quem já acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente dá os aulões aqui na Solids também. E é isso, só tenho a agradecer mesmo, a gente está muito feliz. Isso, 44 pessoas apenas, nós temos 73 pessoas aqui na sala. E somente 44 pessoas responderam. Pessoal, por favor, é muito importante, até mesmo para a gente dar continuidade nesse projeto no próximo mês. Então, por favor, preencham para que vocês não fiquem sem esse conteúdo também, tá? Eu acho que as pessoas que sairão prejudicadas, né, quem não preencher, acaba não recebendo o conteúdo, não recebe o link das aulas gravadas e tudo mais. E só para a gente reforçar, a Patrícia até lembrou a gente que poderiam disponibilizar o link desses aulões na universidade. Olha aí, no dia que a gente chegar nesse nível, Paty, você vai saber que a gente venceu na vida, Vencemos. Viu? Pode deixar. Vamos conseguir, vamos pensar em alguma coisa assim. É claro que na Universidade Solids, ela já fica mais liberada para outros públicos que não só os nossos clientes. Sim. Então, talvez não faça tanto sentido ter um treinamento tão voltado assim para dentro da plataforma. Mas a gente vai levar isso, a gente vai levar para a nossa gestora, para a gente tentar entender aí o que pode ser mais assertivo para todos. Perfeito. Bom, 53 pessoas responderam. Temos 71 pessoas na sala. Então, vamos lá, pessoal. E no mais é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Hoje foi esse menu de treinamento e amanhã nós vamos falar sobre o queridinho de muitos aí, que é a avaliação de desempenho. Amo o menu performance, venham. Isso, venham. Contamos com todos vocês amanhã e se tiverem dúvidas, vocês podem mandar pra gente no privado também. Jorge, Ok? posso fazer uma perguntinha antes de terminar? Claro, Dani. Tudo bem? Tudo bom. Eu não sei dizer de onde que eu escutei isso, mas existe intenção de vocês de que a plataforma ela seja acessada pelos nossos funcionários para alguns dos menus, ali algum cadastro? Dani, tem. Tem, a gente vai... A Solids está trabalhando em um projeto, e é bom que vocês já saibam, né? Ainda não consigo passar a previsão, mas sim, provavelmente você ouviu isso de mim mesmo, que sou sua gerente. A gente está trabalhando em um aplicativo mesmo para acesso dos colaboradores. Quando que ele vai ser liberado para vocês, eu não sei. Ele está em processo de criação mesmo, de testes, mas a gente vai mantendo vocês informados a respeito disso. Legal, obrigada, Ana. Vai ser muito legal, mas a gente não pode dar muito spoiler, tá, Dani? Até porque a gente também não sabe muita coisa ainda. Aqui, ó, a Mariana perguntou com o cupom... Peraí, cadê? Tem que voltar aqui um pouquinho. Eu posso passar para eles fazerem com o cupom que vocês ofereceram? Então, Mariana, na verdade, esse treinamento que a gente liberou foi para vocês que estão participando. Então, tem um limite de pessoas para utilizar. Mas depois a gente conversa para verificar a necessidade, verificar o valor também, e a quantidade de pessoas que irão participar. Mas eu te chamo isso no privado para a gente conversar, tá bom? Gente, se vocês sentirem, né, porque o link da Universidade Solids, ele tá justamente linkado lá na área de desenvolvimento de talentos, porque se em algum momento vocês perceberem que tem algum curso da Solids que faz sentido para o time de vocês, bate um papo com o gerente para tentar talvez um desconto, um cupom. A gente não tem tanta autonomia para liberar para todos os colaboradores, mas a gente consegue negociar internamente para que vocês sejam melhores atendidos, tá? Isso aí.
A minha necessidade é a mesma da colega. Os meus gestores também querem fazer o curso do Profiler para poder entender melhor o time deles. Vou te chamar Principalmente lá, a análise Paty. de todos. Tá bom, Aninha, valeu. Peraí que eu vou pegar o cupom aqui, que a gente disponibilizou, só um minutinho, tá? Que aí eu já mando para vocês aqui também. Eu pus aqui no chat, Jorge, mas eu acho que teve gente que entrou depois e não pega a thread de conversa. Peraí. Aqui, já copiei para vocês. Ah, valeu, Paty. Valeu. Aqui. Ah, isso aí, ó, Intensivão Sólido de Gestão. Isso aí. E esse é o curso, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido claro, a Ana tenha sido claro também para vocês aí quanto às explicações. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos perguntar e a gente aguarda todo mundo amanhã, porque amanhã vai ser um tema muito legal para a gente trabalhar. É isso, gente. Beijo para vocês. Até amanhã. Prazer de novo. Falou, beijo, Obrigado. pessoal. No Boa trabalho. segunda. Boa segunda.